Neste momento, as crianças de 0 a 8 anos podem estar descendo. Nós louvamos a Deus, né, irmãos, por tudo que já foi feito. Eu creio que os hinos cantados, os cânticos, a mensagem do Senhor lida foi de encontro às nossas necessidades. Neste momento, eu peço que o pastor Marcelo, eu peço ao irmão que esteja fazendo uma oração, colocando diante de Deus a vida dos nossos visitantes e pela vida do pastor Flávio, que nesta noite irá trazer o recado do Senhor. Oremos. Pai, nós louvamos ao Senhor pelo seu cuidado para com as nossas vidas. Amém, Senhor. Agradecemos ao Deus pelo privilégio de estarmos adorando ao Senhor nessa noite. Amém, meu Pai. E pela forma que o Senhor já tem falado aos nossos Amém, corações. Senhor. E agora nós estamos diante do Senhor, pedindo do pastor Flávio. Abençoe, Mais uma Pai. vez o Senhor possa usar, ó Deus, para falar aos nossos corações. Amém, Que ele Senhor. seja instrumento em tuas mãos, ó Deus, para abençoar cada vida que está aqui nessa noite. Amém, Nós meu Pai. colocamos também diante do Senhor a vida de todos que estão nos visitando, aqueles Abençoe, que Senhor. Deus, que possam estar desafiados a ter um Abençoe, compromisso maior com o Senhor, e aqueles que não te servem, que nesta noite possam Tenha receber misericórdia, Senhor. o suficiente Salvador de suas vidas. Pai, fica abençoando este culto em nome de Abençoe, Jesus. Pai. Amém, Senhor. Teremos o instrumental nesse momento e em seguida o pastor Evangelista está com a palavra.
Nós vamos louvar a Deus por tudo que aconteceu até aqui. Convidar o pastor Flávio para chegar aqui à frente. Ele vai ser o nosso pregador hoje e amanhã. Agradecer a Deus mais uma vez por cada irmão, cada amigo que está conosco, as igrejas aqui representadas. Que Deus abençoe. Tem mais 2 congregações nossas aqui, Vargem Grande e Maravilha. Deus abençoe também os nossos irmãos ali. Se você está vendo alguém, né? Estou vendo visitantes nossos aí em pé, então você é de casa, né? Vê aquele local para que esses irmãos que estão em pé, eles possam sentar, né? Descansar um pouquinho. Mas, irmãos, feche os seus olhos. Nós vamos orar logo em seguida. O pastor Flávio estará pregando a palavra do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tudo quanto aconteceu. Pedimos em nome de teu Filho Jesus Cristo que nada nos impeça, Senhor, de ouvirmos a tua voz nessa noite. Usa o teu servo como instrumento do Senhor para transmitir o teu recado aos nossos corações. Nós te glorificamos, Pai, por tudo quanto aconteceu, mas nós queremos ouvir, Senhor, ainda a tua voz através da tua palavra. O Senhor conhece cada pessoa, cada necessidade, que a tua palavra vá ao encontro de cada um, suprindo, confortando, transformando, trazendo salvação. Nós oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor tome o teu servo em tuas mãos e o use como instrumento para transmitir o teu recado aos nossos corações. Oramos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém? Amém. Dizer que é uma alegria estar aqui, diante de um auditório tão ilustre. Tem mais jovens aqui. Eu percebi na hora que nós estávamos cantando aquele cântico, né? Na hora que os senhores levantar, foram pouquíssimos que levantaram, né? Percebi que alguns acima da minha idade não quiseram levantar, né? Mas isso é bom. Prova que nós temos uma quantidade excelente de jovens fortes que louvam a Deus e que bendizem o nome do Senhor. Tem sido uma alegria imensa estarmos compartilhando esses momentos tão bons com os nossos jovens, né? Iniciamos ali na igreja em Nieira, depois em Mandacaru, hoje aqui, próximo final de semana, na Igreja Batista do Calvário, e estaremos dando continuidade, né? Abordando, enfatizando este tema, conectados em Cristo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, visto que estava muito bom sentado no banco só ouvindo, né? Agora chegou o momento da gente compartilhar a palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos meditar nesta noite. O tema geral é Conectados em Cristo, mas o nosso subtema, né, o título da nossa mensagem desta noite é uma conexão que produz vida, com base no Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. À medida que os irmãos encontrarem, eu peço por gentileza que se coloquem em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e arderá. Oremos. Pai, nós te agradecemos pelo rico privilégio de estarmos louvando o teu santo nome nesta noite. Pedimos, Deus, que o Senhor receba o nosso culto como um cheiro suave na tua presença. Neste momento que estaremos meditando na tua palavra, ó Deus, que o teu Santo Espírito encontre lugar em nossos corações. Não permita que falemos nada de nós mesmos, mas o que falarmos, Pai, que seja proveniente do Senhor. Amém. Sou grato pela vida da juventude desta igreja e que a tua bênção, Pai, repouse sempre na vida dos teus servos. Em nome de Jesus oramos.
Amém. Os irmãos podeis se assentar. Uma conexão que produz vida. Nós estávamos pensando nesse tema, conectados em Cristo. Já tem um versículo, né? Básico que os irmãos escolheram. Mas tentei procurar algum texto que relacionasse com conexão. E aí lembrei da videira, não é? Lembrei da videira e entendo que os ramos que estão ligados na videira. Entendi também que esta videira que é Cristo, ele passa a sua seiva para os ramos, o Espírito Santo para os ramos que são os seus discípulos, e eles produzem frutos. Ou fruto, melhor dizendo, porque o texto não fala em frutos, o texto fala em fruto. E também entendi que à medida que meditava nesse texto, ele não era tão simplesinho assim de falar, né? Ele tem uma profundidade incrível, esse texto aqui. Mas vamos pensar um pouco mais sobre o que é conectado, né? Então, o próprio dicionário diz que é algo que se conectou, que está ligado ou plugado, né? Por exemplo, algo que está conectado à TV. Também, a definição de conectado é em algo que há conexão, ou se estabelece uma conexão por ela, cuja comunicação foi estabelecida para a transferência de dados. Um exemplo é uma impressora que você coloca ou liga ela, conecta ela no computador e ali os dados, né, aquilo que você quer, eles passam para a impressora e acabam saindo. Então, entendemos que para produzirmos fruto e frutos espirituais é necessário que nós estejamos conectados em Cristo, que é a videira verdadeira. Mas, pensando nesse texto, entendi que somente na videira verdadeira, que é Cristo, o homem poderá encontrar vida espiritual. Pense nisso. Somente na videira verdadeira que é Cristo, o homem poderá encontrar vida espiritual. Nos diz o versículo 4 do capítulo 15, a parte B, diz-nos assim: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vida podeis dar. Se não estiver na videira, o homem não pode dar vida por si mesmo, se não permanecerdes em Cristo. Então ele só pode produzir vida, né, se estiver na videira. Para nós compreendermos, irmãos, esta conexão que produz vida, será fundamental nós identificarmos aqui nesses textos a ação de 3 personagens principais que contém aqui nesse texto. Então vamos pensar aqui um pouco, né? Esse texto, Cristo estava no cenáculo, estava prestes a morrer. E ali ele estava dando as últimas instruções para os seus discípulos. Nos diz o último versículo do capítulo 14, o seguinte: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, acredita-se que a partir do momento que Cristo sai do cenáculo, local onde eles estavam reunidos ali para distribuir a ceia, quando ele estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, e ali ele começa a dar essa orientação e fala a respeito da vinha. Provavelmente ele já estava a caminho e ali avistou uma figueira. Então, para compreendermos essa conexão, que o homem pode produzir vida, e vida de verdade, somente em Cristo, que é a videira verdadeira, é importante que nós compreendamos aqui esses 3 personagens. E o primeiro é o que está no versículo 1, onde diz-nos assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. A parte A, eu sou a videira verdadeira. O primeiro personagem é Cristo. Eu sou a videira verdadeira. Mas se nós pensarmos aqui quando ele diz eu sou, essa declaração eu sou nos remete, né, lá para Êxodo, no capítulo 3 e no versículo 14. Lembra? Quando Deus dá uma determinação para que Moisés ele fosse lá no Egito libertar o povo de Israel que estava sendo escravizado pelos egípcios. E ele diz: olha, Senhor, e se eles me perguntarem quem é que me enviou?
Aí Deus diz para ele: o eu sou mandou te avisar, mandou você ir lá avisar, né? E disse Deus a Moisés, lá no versículo 14, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Ele é que está mandando avisar. Agora, a gente volta aqui para o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 1, Jesus, ele diz: eu sou. Ele diz: eu sou. Nesta expressão, quando ele diz eu sou, ele se identifica com o próprio Deus. E o Evangelho de João, diferente dos outros evangelhos que cita tantas parábolas, né? É importante a gente ver aqui que João apresenta 7 afirmações de Cristo relacionadas ao eu sou. Somente no Evangelho de João se conta, né, 7 afirmações de Cristo, onde ele se coloca na posição de eu sou. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele diz também no Evangelho de João: eu sou a porta das ovelhas. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele diz também: eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por fim, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Entendemos que a partir do momento que Jesus Cristo diz isso, nós entendemos que somente um é capaz de preencher você. Somente um é capaz de preencher você, que pode saciar a sua sede e que pode matar a sua fome. E não é uma coisa, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é o grande eu sou. Querer se colocar na posição de Deus, talvez aquilo seria uma afronta para os judeus. Porque quando Cristo diz eu sou o pão da vida, é porque pão é um alimento que tanto pobre quanto rico, qualquer ser humano na terra, ele se alimenta de pão. E Cristo, ele diz, ele se coloca aqui como o pão que sacia a necessidade do homem. Também ele se apresenta como a luz do mundo. Não tem como o homem viver sem luz. Ele se coloca aqui apresentando como aquele que aponta para o homem o caminho correto para o céu. João 14,6, quando ele nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresenta aqui como suficiente. Portanto, o homem não pode ter vida verdadeira se não estiver conectado em Jesus. Porque Ele é suficiente para atender todas as suas necessidades. Vejamos. Alguém pode dizer o seguinte. Veja que no contexto aqui Jesus estava falando para discípulos. Ele estava falando para discípulos. E para os discípulos, Cristo deveria ser tudo. Se um deles dissesse o seguinte: olha, eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Seria complicado se eles encontrassem satisfação no trabalho, porque a verdadeira satisfação se encontra em Cristo. Ele queria passar a ideia para os seus discípulos que nele o homem tinha o verdadeiro sentido da vida. A gente sabe que existem muitas pessoas que não têm nenhuma conexão com Cristo. Elas são bem-sucedidas na questão do trabalho, financeiramente muito bem, intelectualmente eles sobressaem muitos crentes, é assim? Eles são bons gestores e nem por isso têm conexão com Cristo. O que ele está querendo apresentar aqui? Que para você adquirir o verdadeiro sentido espiritual da vida, aí sim, você precisa estar conectado com Jesus, não tem outra alternativa. Por isso que ele é a videira verdadeira. Ele diz: eu sou suficiente. Eu sou o pão da vida. Eu sou aos mortos, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E por fim, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus também, ele nos diz que ele é o bom pastor.
aquele que cuida das suas ovelhas. Mas, ainda falando sobre Cristo, ele diz que ele é a videira verdadeira. A videira verdadeira. E há um contraste que dá para perceber. Por que ele diz que eu sou uma videira verdadeira? É porque certamente haviam videiras falsas. As pessoas procuravam, ou talvez alguns aqui presentes, não sei, mas há muitas pessoas que em nossas igrejas, muitos jovens que em nossas igrejas, pensam ou acham que a vida cristã é uma monotonia, isso é uma coisa insignificante, é uma coisa sem graça. E aí encontrar o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira alegria, a felicidade lá fora. Aí que está a grande ilusão. Porque só Jesus que é a videira verdadeira. Só Ele que pode proporcionar a alegria de verdade. Este é o símbolo, né, da videira. Significa então que existem videiras lá fora que não são verdadeiras. Muitas pessoas estão procurando nessas videiras fruto. Muitas pessoas estão procurando nas drogas fruto. Muitas pessoas estão procurando no sexo ilícito fruto. Muitas pessoas estão procurando nas diversões, nos prazeres, fruto. E a cada dia que se passa um vazio tremendo dentro de si. Há pessoas que acreditam que se procurar estas aventuras vão esquecer dos problemas da vida. Até uma música que os atrapalhados cantam: eu vou beber para esquecer dos problemas. Já percebeu que depois que amanhece um dia os problemas se tornaram muito mais graves? O foco aqui, meu querido amigo, é para dizer para você que não tem outra alternativa. Você pode procurar a felicidade em outras videiras, mas você não encontrará, porque ela só está depositada em Jesus, que é a videira verdadeira. Então, pessoas estão procurando um sentido para a vida, e só poderão encontrar na videira verdadeira que é Cristo. O homem precisa receber Jesus e aprender a se alimentar dele. Precisa aprender a se alimentar dele. No livro de Isaías, no capítulo 5, diz que Deus, ele foi ao Egito e trouxe de lá uma vinha. E ele fez de tudo para que Israel prosperasse como uma vinha que transmitisse vida, que transmitisse comunicação, que transmitisse crescimento, que transmitisse frutificação. Mas Israel falhou. A nação que deveria ser uma bênção deixou de ser, infelizmente. No Salmos de número 80 diz que esta vinha foi destruída pelo próprio Deus por não cumprir a sua missão. Israel não cumpriu a sua missão. Então eu aprendo que não existe nessa terra nenhum ser humano, nenhuma instituição capaz de suprir as necessidades espirituais de vida do homem. Só Jesus Cristo, ele pode fornecer vida espiritual. E pronto. E ponto. Só Jesus Cristo pode fornecer vida espiritual. Mas vamos pensar um pouco aqui. Israel era um povo eleito por Deus. Eram eles que estavam com o oráculo. As leis estavam sobre eles. Eles tinham essa função. Quanto aos gentios, aos outros povos, eles nem se contavam. Eles falharam. Eles não cumpriram. Em João capítulo 1, versículo 12, diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas nós, os gentios, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso significa que em Cristo, a partir do momento que reconhecemos que somos pecadores, que não temos condições nenhuma, mérito nenhum para chegarmos até Deus, que necessitamos do perdão de Deus para os nossos pecados, humildemente nos rendemos a Ele, humildemente nos chegamos a Ele, clamamos o seu perdão, e Ele nos dá o dom do Espírito Santo
nós recebemos Cristo como nosso Salvador, somos selados. A partir deste momento adquirimos certeza plena de que viveremos com Ele na eternidade e para todo sempre. Só a videira verdadeira que é Cristo pode produzir isso. Israel falhou, a igreja falha, pastor falha, líderes falham, Jesus jamais falhará. Graças a Deus, meus queridos irmãos. E Jesus jamais, Ele falhará. Este é o primeiro personagem. O segundo personagem está no versículo 1 também. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, agricultor, viticultor. Deus Pai, Ele assumiu a responsabilidade de verificar que a videira está sendo adequadamente tratada para produzir fruto. Esta é a missão de Deus. É Ele quem averigua. É comparado ao proprietário da vinha, que pessoalmente ele se ocupa em podar as videiras. Limpa uns ramos, joga uns galhos infrutíferos fora. Deus, Ele limpa os nossos corações com os arados da sua palavra. E Ele semeia em nossos corações a semente dos seus ensinos e envia a nós a umidade do Espírito Santo com o propósito de colher frutos de santidade. O desejo dele de limpar, o desejo dele de podar é para que esses ramos produzam fruto de santidade. A gente entende aqui que é um processo de aperfeiçoamento, é um processo de melhoria. Mas, meus queridos irmãos, é preocupante a realidade dos nossos dias. O desejo de Deus é que as pessoas se aproximam dEle, que as pessoas tenham comunhão com Ele, é que as pessoas se acheguem a Ele. Mas o que nós temos visto? As pessoas estão se distanciando dEle. As pessoas estão mantendo distância dEle. Cultos têm se tornado obstáculo para muitos crentes. Para muitos crentes tem se tornado um obstáculo. Soube de fatos, espero que não seja a realidade de ninguém aqui, mas de crentes, que quando chegava o dia do culto, ele começava uma dor de cabeça antes e só terminava depois que o culto terminava. Ele calculava o tempo no relógio. Dava a impressão de que aquilo que era de Deus se tornou um obstáculo para a vida deles. Se tornou uma pressão, se tornou uma coisa difícil. Qualquer motivo, qualquer coisa é motivo para ter preferências. Um lazer, um futebol foi marcado, um jogo do Atlético ou do Cruzeiro, uma diversão qualquer. Hoje vou ficar por aqui. Incrivelmente, essa tem sido uma realidade. Crentes que têm abandonado as escolas bíblicas. Pessoas que durante uma viagem sequer fazem tantos projetos, porém, menos um, de buscar ter comunhão com uma igreja que professa a mesma fé e a mesma ordem. Ora, é de se preocupar nessa situação. Então o que Deus faz? Ele vem, Ele limpa ou corta os ramos que não dão fruto. Vou estar falando no próximo vídeo. Os que dão fruto, Ele poda, Ele limpa para que dê mais fruto. E tem algo importante aqui, irmãos, que Deus faz na vida de um crente. Muitas vezes, irmãos, Ele permite sofrimentos. Ele permite algumas dificuldades que a gente jamais imaginaria. É incrível, irmãos, como a nossa vida funciona assim. Quando pequenos, víamos alguma coisa na televisão e pensávamos, como isso é tão distante, né? Que realidade diferente. O problema é que essas coisas chegaram até as nossas casas.
Às vezes, Deus permite situações tão complicadas que nós temos duas alternativas a tomar: nos achegar a Ele humildemente ou rebelar-se contra o Senhor e complicar a situação muito mais ainda lá fora. Então, compreendemos aqui que Deus, Ele limpa os nossos corações com os arados da sua palavra, e semeia em nossos corações a semente dos seus ensinos, e envia a nós a umidade do Espírito Santo com o propósito de colher frutos de santidade. Deus mantém um interesse pessoal pelo mundo. É um cuidado de Deus em ver se a sua igreja está bem, em ver se os irmãos estão unidos, em ver se cada crente está produzindo fruto. Ele tinha um carinho tão incrível, e tem um carinho tão incrível pela humanidade, por mim e por você, que Deus não faz acepção de pessoas. E nos diz João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou a mim de tal maneira, amou a você de tal maneira, que deu o que Ele tinha de melhor, Cristo. Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que situação. O Cristo Deus desce à terra para ser homem. Já ouvimos falar que todo menino deseja ser homem, todo homem deseja ser rei, e há muitos reis que desejam ser Deus. Mas o Deus que desejou ser menino só foi Jesus Cristo, porque Ele queria que nós nos ligássemos com Ele, para que nós mesmos tivéssemos vida. Cristo fez isso. Então Deus é um Deus pessoal. Mesmo diante de uma população de bilhões, acima de 7 bilhões de pessoas, Deus nos conhece na nossa particularidade. Ele sabe quem você é, Ele sabe o seu nome completo, sabe o dia que você nasceu, Ele conhece tudo de você. As suas dores não são somente suas dores. O desejo de Deus é que todo homem encontre o verdadeiro sentido da vida. E por isso que Ele é um Deus tão bondoso e tão pessoal. Então nós falamos aqui de uma conexão que produz vida. E que vida maravilhosa, irmãos. Que vida maravilhosa, onde tem a atuação de Deus, de Cristo. E veja agora, por fim, o papel do terceiro personagem, que é o homem. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, tem uma tradução bíblica aí que diz: quem permanece em mim, inclusive esse permanecer em mim, que eu diria que seria a expressão, esse verbo mais apropriado, são ditas 12 vezes nesse texto. A minha tradução diz: está em mim, eu permanecer em mim. Então o que diz aqui? Eu sou a videira, nós somos os ramos. Quem está em Jesus, ou quem permanece em Jesus, e Jesus nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nenhum homem pode realizar qualquer ação verdadeiramente espiritual, a menos que esteja ligado com Cristo, através da comunhão concedida pelo Espírito Santo. Há pessoas que estão procurando, né? A gente entende que no período quando Roma adota o cristianismo como religião oficial, surgiram alguns grupos ali, dentre esses grupos, os monges, eles achavam que estava muito fácil aquela vida, então eles iam para os mosteiros, pensando que aquele isolamento ali nos daria uma vida melhor com Deus. Nas Filipinas, por exemplo, algumas daquelas pessoas ali acreditam que se eles colocarem num currião algumas pedras e baterem contra as suas costas, eles mutilarem a si mesmos, eles acreditam que vão adquirir a salvação. E todas estas ideias, todas estas ações, elas contrariam o propósito maior de Deus, porque Cristo, Ele se sacrificou por nós mesmos, e quanto a nós, para adquirirmos essa salvação, basta simplesmente crer. Basta simplesmente depositar no Senhor toda a nossa confiança. Então, através da comunhão
comunhão. Nenhum homem ele pode realizar qualquer ação verdadeiramente espiritual, a menos que esteja ligado com Cristo, através da comunhão concedida pelo Espírito Santo. Ele produz, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Como que se explica de alguns cristãos que não têm nenhum domínio próprio? São descontrolados, temperamentais, carnais, não tem prazer naquilo que pertence a Deus, não sente prazer nas coisas de Deus. As coisas de Deus são um obstáculo para a vida deles. Eles são capazes de viajar distância para ir para um evento cultural, mas um dia antes de um evento espiritual ele caça o rumo, alguma coisa para fazer. Qual é a tendência do homem? Veja, versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira, a corta. E diz também no versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Irmãos, acredito que no dia do julgamento final, ou mesmo no arrebatamento da igreja, vai ser um dia de surpresa tremenda. Pessoas que tinham convicção de que iriam subir e não subiram. Pessoas que acreditavam que por ter uma oração bonita, subiriam e não subiram. Porque não há integridade na sua vida. Eles até dizem que estão na videira. Esse termo, irmãos, é um pouco complicado porque há 3 correntes de pensamento em cima dele. Se está em Cristo e é cortado, alguns podem dizer, então ele é crente, se ele vacilou e perdeu a salvação dele. Outros acreditam que aqui seria, não se aplicaria exclusivamente a isto, mas é como aqueles cachos de uvas que descem, tomam rumo, uma proporção diferente, vão para o chão e ali podem apodrecer. Então o que o viticultor faz? Pega, levanta e coloca para cima e tenta cuidar. Essa é uma segunda corrente de pensamento. Mas se nós observarmos o contexto aqui, antes de Jesus sair, Judas Iscariotes estava com eles. E Jesus disse que um deles o iria trair. Diz que depois que ele recebeu aquele bocado molhado ali, o Satanás entrou nele. Ele estava o tempo todo andando com Jesus. Estava andando ali juntamente com os discípulos, mas nunca permitiu que Jesus entrasse na vida dele. Irmãos, é triste a realidade de nossas igrejas nos nossos dias. Pessoas são simpatizantes do Evangelho, gostam de crente, gostam de Cristo, acham lindo. Isso nos faz lembrar daquele escriba que pergunta quem interroga Cristo. Não é? Depois de que os fariseus e os saduceus ficaram tentando experimentar Cristo, o escriba aparece e pergunta para ele qual é o maior mandamento. Depois que Jesus fala, ele disse: Senhor, tu respondestes bem. Jesus disse para ele: tu não estás tão longe do reino de Deus. Irmãos, há pessoas aqui nesta noite que estão pertinho do reino de Deus, estão com o pé na porta, mas não entram. São pessoas amáveis, pessoas boas. Irmãos, eu conheço pessoas não cristãs que são melhores do que muitos cristãos, irmãos. Conheço pessoas que não são crentes e que têm atitudes melhores do que muitos crentes. Isso não dá a ele o direito de ir para o céu, porque isso aniquilaria o sacrifício de Cristo. Mas há muitas pessoas que estão enganando a si mesmos, nunca estiveram em Cristo, nunca se entregaram completamente. As coisas de Deus nunca foi um prazer em suas vidas. Ou é aquele chove no molho, né? Estou indo, daqui para mim, eu levanto a mão lá, depois não levanto mais, eu estou aqui, daqui a pouco ele encontra ele aqui na igreja, no culto de ceia, de repente está lá na festa, dia 31 de dezembro, pulando junto, e ele mistura com tudo, e vai acreditando que isso resolve o seu problema. Então esses nominais
serão cortados e lançados fora. Não se incluirão no grupo. Entenda, meu querido jovem, Jesus diz: eu sou, ele deve ser suficiente para você. Com base nisto, entenda que Satanás, nosso inimigo, ele usará todos os recursos para te manter longe do grande eu sou. Ele vai dizer para você: não adianta, não vale a pena, você já errou tantas vezes, você já tentou melhorar e não consegue melhorar, você já tentou deixar de viver essa vida promíscua, você não conseguiu. Então, deixa isso para lá, nós precisamos entender. E entender que o permanecer aqui, independente de qualquer dificuldade, independente de qualquer fraqueza, a melhor solução é correr para Jesus, e somente para Jesus. Independente de que você tenha caído, independente de que você tenha cometido pecado, independentemente de que as pessoas digam que você não seja um crente de verdade, que isso seja um alerta para que você corra para perto de Jesus, porque Ele é que produz vida de verdade. Os que estão fora de Cristo estão rindo, mas rindo por fora, falta vida. É como uma múmia sem vida, porque vida verdadeira é só Jesus quem pode dar. Pergunto para você, meu querido, como é que está a sua situação diante desse Deus? Como é que está a sua vida espiritual? Cuidado. Então, irmãos, não tem como nos preocupar com isso. A ideia de permanência, permanece em mim, permanece em mim. Ora, e se não permanecer? O cristão salvo, ele sempre busca permanecer em Jesus. Então, faça aquilo que agrade ao Senhor. Busque a presença desse Deus. Uma conexão que produz vida está em Deus, em Cristo. E da ação do homem, reconhecer os seus pecados e recorrer ao Senhor Jesus. É importante, meu querido, que você volte para o Senhor. Não sei se nesta noite aqui tem alguém que está afastado do hall de membro da igreja. Sabe qual é o argumento que muitos desses usam? Eu estou afastado do hall de membro da igreja, mas não estou afastado de Deus. Judas acreditava que estava com Jesus, mas Jesus não estava nele. Essa situação é complicada e terrível. Eu apelo para você: volte para Jesus, volte logo, corra para Jesus, corra depressa. O amanhã não nos pertence. A vida é traiçoeira, a morte é traiçoeira, a vida é passageira. Na situação que você encontra, do jeito que você está, se proceder ao arrebatamento da igreja, se Cristo voltar, estás preparado para encontrar com o Senhor? Estás preparado para encontrar com o Senhor? Se não, se você não sente esta convicção, eu convido você para voltar para Jesus. Ele jamais vai te recusar. Quanto à vida, à esperança, é preciso correr depressa para Cristo. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, reconhecemos o Teu grande amor demonstrado por nós. Deus, quero agradecer ao Senhor, porque nós entendemos o propósito da Tua palavra, e mesmo diante das nossas limitações, tivemos a capacidade de compreender que não existe salvação fora de Jesus. Quero agradecer ao Senhor por todos aqueles que apressadamente correram para Jesus, e intercedo por aqueles que estão procurando o sentido da vida fora de Cristo, para que eles compreendam que não vão encontrar, que eles estão perdidos, e que a melhor alternativa é voltar, e voltar depressa para o Senhor. Tenha, Deus, misericórdia de todos os que ouviram a Tua palavra nesta noite, possam guardá-las em seus corações e compreender que é importante estarmos conectados com o nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Esta oração eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Perdoa, pastor. Gostaria de convidar os pastores que estão presentes para dar uma chegadinha aqui à frente. Pastor, deixe seu lugar e, por favor, venha ficar aqui à frente.
Enquanto os pastores estão se aproximando, eu gostaria de pedir que você curve a sua cabeça. Eu gostaria de pedir que você medite em qual é a situação da sua vida. De forma assim muito clara, o pastor falou sobre os personagens. A videira verdadeira é Jesus, o agricultor é o Deus Todo-Poderoso. E depois ele falou a respeito do ramo. Só tem 2 tipos de ramo. Só tem 2 tipos de ramo. Não existe um terceiro tipo de ramo. Existe um ramo que está ligado à videira. E se ele está dando fruto, ele é podado para dar mais fruto ainda. Ele não dá fruto de si mesmo, ele dá fruto através da pessoa ou por intermédio do Senhor Jesus. Ele dá fruto por estar ligado a Jesus, estar conectado a Jesus. Cristo é glorificado através do fruto. Então, se você está ligado à videira, se você é esse crente, né, cuja vida está ligada à videira, observe que é imprescindível dar fruto. A pergunta é: você e eu, nós temos dado fruto? Faz essa pergunta para você, jovem, adulto. Eu tenho dado fruto? Eu sou membro de igreja há muitos anos, eu tenho dado fruto? Faz essa pergunta. Aí você vai dizer assim: preciso dar fruto, porque os frutos são para a glória de Deus. Faz seu compromisso nesse momento: Senhor, eu quero dar frutos para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Faz um compromisso. Esses trabalhos, essas programações, elas não são perdidas em si, não. O propósito é para que nós nos aproximemos de Deus, para que nós dediquemos a nossa vida a Deus. Pode ser líder, pode ser, mas aquele coração endurecido, sem transformação genuína. Vamos clamar a Deus: Senhor, o Senhor quer ver frutos verdadeiros em nossas vidas, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Promove isso em meu coração, Senhor. O segundo tipo é aquele fruto. Só acontece 2 coisas para o fruto que não está ligado em Jesus. E talvez esse seja o seu caso nessa noite. Você está ligado a Jesus? Aí o texto diz: se você não estiver ligado, o agricultor corta. E como o pastor falou também, ele corta e será lançado fora. Ele é lançado fora. Ele é quem ele secará, e logo após ele apenas servirá para ser queimado, servirá como combustível. Então o Senhor Jesus, ele apresentou a realidade daqueles que não estão ligados à videira. Então, se porventura, talvez sua mãe seja crente, sua mãe lhe convidou, seu pai seja crente, ele lhe convidou, talvez seu filho lhe convidou para vir aqui, talvez sua esposa convidou mais uma vez. Você diz assim: minha mãe está ligada, meu pai está ligado, meu esposo está ligado, minha esposa está ligada, mas eu não estou ligado. Se eu partir daqui hoje, eu serei lançado fora. Mas você pode ser ligado à videira. Que coisa extraordinária. Você pode ser ligado à videira através de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus Cristo, depois que você ouviu a mensagem do Senhor nessa noite, se você disse assim em seu coração, vou estar dizendo nesse momento: Deus eterno, eu quero que a minha vida esteja ligada à videira. Se você orou assim, eu peço que você levante a sua mão. Quero interceder por você nessa noite. Alguém corajosamente levanta a sua mão. Só eu vou olhar para você. A igreja vai estar de cabeça baixa. Se você está afastado desta igreja, com uma outra igreja, você sabe que você precisa. Não existe outro caminho. Você sabe. Você precisa retornar para a presença do Senhor Jesus. Você está orando exatamente dizendo isso: Senhor, eu quero dedicar a Ti a minha vida. Eu peço que você levante a sua mão. Eu não vou demorar, você sabe disso. Nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Vou pedir ao mais maduro dos pastores aqui, pastor Claudísio, ele vai se aproximar aqui e ele vai orar. Diz a Deus que Deus abençoe. Agora eu gostaria que você se lembrasse: talvez você seja filho de crente, filha de crente, esposo de crente, esposa de crente. Não demore, não demore. O tempo que nós temos é apenas o agora. Nosso Deus, nosso Pai,
nós te damos graça pela mensagem. Ó Deus, o Senhor falou tanto em nossos corações nesta noite, através da tua palavra. Agora eu te peço, meu Deus, em favor daqueles que estão desligados, que o Senhor venha neste momento ligar essas pessoas, que eles abram o coração para Deus e recebam Jesus Cristo para a vida eterna. Abençoe os pastores que aqui estão, inclusive o pastor desta igreja, abençoando a toda esta igreja e todas as pessoas que aqui estão. O Senhor do céu coloca sua mão santa com a bênção do céu para todos nós. Fica conosco nesta noite, ó Deus, nos abençoando em tudo, e eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Quero aqui agradecer às igrejas, na pessoa dos pastores, mais uma vez, agradecer aos amigos que estão conosco, dizer que é para você que amanhã, pela manhã e à noite, será um prazer, ou é um prazer muito grande tê-los conosco. Dizer para cada irmão que deixou o seu lar, né, alguns um pouco mais distantes, vão retornar, pedir a Deus que Deus os leve em paz e dizer que é um motivo de muita alegria. Nós talvez não podemos, né, falar assim pessoalmente com todos, mas nós louvamos a Deus pela sua presença nessa noite. E para os nossos amigos, se você ouviu a mensagem de Deus, aquilo que falou ao seu coração, de fato é a palavra de Deus, expressa através do Espírito Santo de Deus. Não demore, retorne para a presença do Senhor Jesus. A última coisa que eu gostaria de dizer é que a mocidade preparou um lanche lá no salão social, então todos nós, né, vamos nos dirigir para o salão social da igreja, participar juntos ali daquele lanche. Que Deus abençoe grandemente a vida das igrejas, dos pastores aqui, que oremos uns pelos outros, vamos orar uns pelos outros, né, como igreja, pedindo a Deus a direção do Senhor sobre nossas vidas. Assim, irmãos amados, com oração em silêncio, nosso culto está encerrado. Eu vou pedir ao pastor Flávio, ele vai ficar lá à porta para cumprimentar os irmãos.